Olá, meus amigos dos futuros missionários, muito boa noite, tudo bem? Aqui é Danilo França para mais uma entrevista. Toda semana a gente traz aqui uma entrevista maravilhosa com um missionário retornado. Essa é a nossa 19ª entrevista. Nosso entrevistado de hoje já está aqui, que é o Tiago Trindade. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos nas nossas entrevistas semanais. Nem todo mundo consegue ver a entrevista ao vivo, depois que ela está lá no IGTV. Muita gente assiste, compartilha, comenta, e isso é muito bom, é muito importante para o crescimento do canal e para a gente conseguir alcançar mais uma vez muita gente. Olá, Tiago. Olá, tudo bem? Tudo bem? Muito boa noite. Muito boa noite a todos, amigos da perfil Futuros Missionários Sud. Muito bom. Prazer nosso ter você aqui. Eu estava aqui conversando com o pessoal, agradecendo pela audiência de toda semana. E essa entrevista, até semana passada, ela era transmitida ao vivo pela Rádio Sud FM. Mas, por alguma razão, o Instagram ele tem uma instabilidade, como agora, né? O Thiago, não apareceu a imagem dele ainda, e o som às vezes fica retardado. Então, ficou ruim para transmitir ao vivo. Nós vamos retransmitir a entrevista assim que ela acabar. Ela vai ficar lá disponível na TV Sud e nos outros canais da Rádio Sud FM, tá bom? Então não fiquem chateados por causa disso. Aqui eu até mudei o cartaz por causa disso, tá? Teve algum probleminha lá com o Thiago, ele está entrando de novo. Boa tarde, Roberto, Sara, obrigado pela audiência de todos que estão entrando. Agora sim, agora está entrando. O som estava vindo, mas a imagem não. Agora como é que tá aí? Então, o som está perfeito, a imagem ainda não. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Enquanto isso, eu queria falar da entrevista que nós fizemos semana passada com o Nef, né, aquele jovem surdo, que foi uma entrevista muito além do que eu imaginava, muito mesmo, porque foi extremamente espiritual. Foi a primeira vez que o Nef participou, né, de uma entrevista. E ainda assim ele não ficou intimidado, falou muito bem, compartilhou suas experiências, e é isso mesmo. Olá, Vitor Lima, boa tarde. Entrou também alguém com o nome Farifit 2.0, a Kellen também entrou. A Kellen é esposa do Thiago, imagino. Imagino que seja ela. Tá me ouvindo aí, Thiago? Enquanto isso, tem mais gente entrando. Tem o Tiago Silveira, a Maria Leoneide, sejam todos bem-vindos. Caiu a conexão do Tiago, mas ele já vai entrar de volta, tá? Pessoal, a semana que vem é a conferência geral. Convido todos a assistirem a conferência, todas as sessões possíveis, e elas são todas edificantes, todas maravilhosas. Cada conferência tem sido melhor do que a outra. E por causa disso, nós não teremos entrevista domingo que vem. Eu vou pular esse domingo. Então, na outra semana, claro, nós voltaremos com a nossa entrevista. Não terá nenhum problema na semana que vem. Olá, Ana Sampaio. Bem-vinda também. Estamos com problema com o Thiago, algum problema com a internet, mas ele já vai voltar, tá bom? Esse ano a gente tem essa conferência, né? A gente tem uma novidade aí com a transmissão de domingo, a partir do meio-dia e meio, será transmitido pela Rede TV, TV aberta, né? Pela primeira vez isso acontece. Eu me lembro que em 1997, aproximadamente, eu estava na missão, e o presidente Cláudio Costa, ele, num discurso lá no Mission Tour, ele falou que por que a igreja não tinha propaganda, não tinha transmissão na TV aberta no Brasil naquela ocasião. Ele disse que o Brasil não tinha infraestrutura para receber o número de pessoas que viriam até nossas capelas, que procurariam nossos missionários
por causa da TV aberta. Olá, Tiago, agora parece que entrou bem melhor, tá? Ok. Apareceu a imagem? A imagem está um pouco ruim, está meio congelado, mas a gente pode prosseguir e daqui a pouco deve melhorar. Tá certo. Eu não sei se é normal, aqui para mim eu não tenho retorno de imagem, né? Entendi. Não, tudo bem. A minha imagem está boa, mas aí eu queria ver do pessoal que está assistindo aí, se pode comentar como é que está aí a transmissão de cada um na sua casa, tá? Para mim, eu estou te ouvindo bem, então para mim isso basta. Você me ouve bem? Ok. Então eu estava falando do presidente Costa, né? Que ele tinha dito que nós não teríamos infraestrutura para poder suportar o número de pessoas que procurariam a igreja, os missionários, caso tivéssemos uma transmissão na TV aberta, propaganda da igreja. E é possível perceber que houve uma mudança, né? No marketing da igreja, na divulgação da igreja. E eu não sei qual foi o motivo, né? Mas a gente pode perceber que com a pandemia, a igreja está mais presente nas redes sociais, mais presente em meios de comunicação. E os missionários hoje, eles têm capacidade de atender muito mais pessoas do que tinham antigamente. As nossas capelas, nós temos muito mais capelas do que em 1997, com certeza, muito mais templos. Então hoje a gente consegue ter uma infraestrutura melhor para receber mais pessoas e absorver, né, mais pessoas vindas, né, por meio da mídia aberta. Tá me ouvindo aí, Thiago? Sim, estou ouvindo. Legal. Não se preocupa com a imagem, tá? Ok. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui conosco hoje. Cada semana a gente tem uma entrevista maravilhosa com o Missionário Retornado e hoje é a sua vez. É um prazer todo meu poder participar desse belo projeto. Eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, né, poder trazer um pouco dessas experiências e também fazer nós lembrarmos e termos gratidão por esse período tão importante que é o período missionário, né, que é um período maravilhoso que nos abençoa durante a vida toda e nos outros períodos da vida. É verdade, isso não tenho dúvida. O pessoal está reclamando aí da imagem, mas a gente vai prosseguir. Imagino que daqui a pouco deve melhorar. Ah, Eu vou tentar trocar de aparelho para ver se a questão é o aparelho. Daqui a pouco é o meu aparelho aqui que não está legal. Aí eu vou trocar para um outro aparelho, vamos ver se fica melhor. Pode trocar, não tem problema. O que eu ia te Ok? pedir também é verificar se tem outras coisas consumindo internet onde você mora, para que a banda fique dedicada para um aparelho só. Tá certo. Tá bom? O Vitor Lima perguntou onde o Tiago serviu missão. Ele serviu missão Fortaleza, de 2003 até 2005. Eu vou aproveitar enquanto ele vai resolvendo aí as questões de aparelho, internet, eu vou fazer a apresentação do Tiago para todo mundo poder conhecer ele, tá? Então, o Tiago Trindade, ele é de Canoas, Rio Grande do Sul, é o segundo gaúcho que eu entrevisto na sequência, né? O Nef também é de lá, do Rio Grande do Sul. Tem 36 anos, ele é casado com a Kellen e tem 2 filhos, o Guilherme e o Alan. Ele conheceu a igreja em 1999 e fez missão Brasil-Fortaleza, como eu falei antes, de 2003 até 2005. Ele é técnico em mecânica industrial, está no último período de Direito da Faculdade Estácio de Sá, ama assistir séries e ler livros de história e ficção. Ele é músico, compositor e vocalista da banda CSU. Isso é uma questão bem curiosa. O nome da banda é CSU porque é Clube Social Urbano. E essa banda existe desde 2015. Inclusive, ele já gravou algumas trilhas de propaganda para a Rádio Sud FM. Então, quando você estiver lá escutando a Rádio Sud FM, pode pensar que o Tiago fez algumas das trilhas, né, de propaganda que vocês já assistem lá. Na igreja, ele foi presidente do Quórum por 2 vezes, membro do bispado, conselheiro dos rapazes da Estaca, secretário também da presidência da Estaca. Hoje ele é professor do Instituto e da classe de doutrina do Evangelho na escola dominical. Tudo certo, Tiago? Acho que ele não está mais nos ouvindo, mas daqui a pouco ele volta. Então essa foi... Olá, Paulo Queiroz. Muito bom. Maria das Graças está aí assistindo a gente também. A Tatiane, o Marlon. Obrigado aí pela audiência, tá, pessoal? Muito bom mesmo. A Rosinha também entrou lá que eu vi. Rosa Barbosa.
Pessoal, podem ir participando nos comentários, compartilhando aí na sua tela. Tem uma setinha mais ou menos virada para o Nordeste, não sei exatamente explicar, do lado das carinhas. E pode compartilhar com o pessoal que está na sua lista de amigos aí, para que eles participem também, seus grupos das alas, dos membros, né? Estou só aguardando o Tiago entrar de volta para ver se a gente continua com as perguntas, tá bom? Opa, já está aqui de volta. Vamos ver se vai melhorar a imagem para todo mundo poder ver o Tiago, né? O Tiago tem maior pinta de artista. Agora é só virar a imagem, isso. Opa, Pronto, só não tá... resolvido. Agora sim, agora o Tiago está aparecendo. Melhorou. Eu já fiz a sua apresentação, tá, Tiago? Já fiz o mini currículo aqui. Certo, certo. Prazer imenso. Agora com imagem. Agora com a imagem, isso aí. Ela está um pouquinho tremida, né? Mas tranquilo, sem problema. Tiago, falei na sua apresentação que você é vocalista de uma banda, né? Você consegue viver um sonho que eu tinha de adolescência, mas não consegui realizar. Fala pra gente sobre o Clube Social Urbano, a sua banda. Muito bem. Bom, a Clube Social Urbano é uma banda formada em 2015. Nosso objetivo como banda é falar das verdades do nosso país, né, de uma maneira não agressiva, né, mas que transmita a mensagem. Nós mesmos somos compositores, nós, 5 membros da banda, agora 6, todos somos compositores. Compomos músicas com um padrão elevado, né, as pessoas gostam bastante das músicas, porque retratam verdades que muitas vezes não são ditas, né, até porque nosso som não é um som comercial, né. Apesar de nós não somos uma música pop, também cristalina, que foi nosso último single, é em homenagem às mulheres. Nosso próximo single, que vai ser lançado agora no próximo mês, é chamado Dia de Vencer. Uma letra que eu escrevi num trabalho, né? Durante o trabalho veio inspiração e resolvi falar sobre a nossa vontade de acordar e viver e fazer o máximo que nós pudermos para alcançar o que nós desejamos. Então, a Clube Social Urbana é formada por 6 pessoas, dentro delas 3, comigo, são membros da igreja. Então, para nós é muito importante lembrar desses padrões e também da questão moral que a igreja nos ensina. Tem sido um diferencial para nós. Sempre as pessoas comentam, a gente percebe que vocês são pessoas que gostam da família, sempre falam em família, nas outras pessoas, no amor, enfim. E isso, com certeza, é parte do que o Evangelho nos ensina e é uma grande inspiração para nós. Interessante. Você acha que é difícil preservar os padrões estando numa banda e tocando, às vezes, em lugares com muita gente, com muitos jovens? É difícil isso? Eu acredito que tudo é uma questão de posicionamento, né? Se a pessoa ela ceder, com certeza a tendência é só piorar. Se ela ceder uma oportunidade, alguma coisa assim. Como nós buscamos sempre levar essa imagem sempre junto, né, como membros da igreja, como crentes, como santos dos últimos dias junto também, né, nós não desvinculamos essa imagem como pais de família, então isso até nos ajuda, porque as pessoas acabam colaborando com isso, né, com esse processo. Lógico, graças ao Pai Celestial, até hoje nunca nós tivemos um problema com algum local ou alguma situação que nos trouxesse alguma decisão. É porque provavelmente a gente já se impõe, né, de uma maneira que as pessoas saibam o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Então, com certeza, se nós tivermos um posicionamento desde o início, torna as coisas menos complicadas, com certeza. É verdade, você falou uma coisa muito importante, o posicionamento protege você de ofertas ruins. Eu lembro muitas vezes em que isso aconteceu comigo, né? De meus colegas estarem lá, meus colegas de trabalho, de faculdade, estarem lá tramando alguma coisa, falando alguma coisa que não seria boa para mim, aí quando eu me aproximo, eles falam, não, Danilo não. Né? Danilo não vai participar disso, não. Então, é muito interessante. O Tiago, você me disse que conheceu a igreja em 1999, foi quando você se batizou,
Queria que você nos contasse, por favor, como você conheceu a igreja, como foi esse período de aproximadamente 3 anos até você ir para a missão, como é que foi a sua preparação? Bom, eu sempre lembro com muita gratidão, né, o momento que eu conheci a igreja e por todas as áreas e sempre quando tinha a oportunidade de conhecer algumas pessoas, eu sempre contava essa história. Porque é interessante quando a gente conta fatos de outras pessoas, né? E isso fortalece o teu testemunho. Mas quando tu conta uma coisa que tu viveu, né, as pessoas não têm como questionar, porque tu viveu aquilo. E eu posso dizer que em 98 foi um ano muito difícil. Minha mãe ela estava diagnosticada com uma doença grave, né, um avanço de um câncer, né? E nesse momento nós estávamos saindo de uma organização religiosa e começou a dar praticamente tudo errado, né? Meu pai ele trabalha como autônomo há muitos anos. E naquela época o que aconteceu é que o serviço começou a parar, não vinha, não tinha demanda para o pai trabalhar. Então nós começamos a passar a situação financeira muito difícil. Nós tínhamos um irmão ali nasceu em 98, então em 99 ele tinha só um aninho. E era triste ver aquela situação, sabe? Às vezes dependendo da ajuda de outras pessoas, né? E como pai de família hoje, eu compreendo um pouco da situação que meu pai estava sentindo. Então, uma vez eu vi meu pai, né, ele indo para o quarto, que ficava bem no meio da casa, né, a porta do quarto, e eu vi ele indo para o quarto e se ajoelhando. E eu nunca esqueço das palavras dele, quando ele disse: Senhor, eu preciso da tua ajuda. O Senhor sabe do que nós estamos passando, e eu, sem a sua ajuda, eu não vou conseguir. E nós sempre tivemos religião em nossa casa, sempre tivemos uma crença. E naquele momento nós estávamos sem crença, e o pai sabia que isso é uma coisa muito importante. E o pai orou pedindo, não que o Senhor resolvesse a situação financeira, mas pedindo que o Senhor ajudasse ele e que ajudasse-nos a encontrar uma igreja. Então isso era inverno, né? A nossa casa estava completamente fechada, é costume aqui no sul, nossa casa totalmente fechada, portão trancado, cadeado. E nesse dia tinha uma dupla de missionários em nossa área, né? Elder Pace e Elder William. O Elder William estava na divisão e era um dia de chuva, de frio, de vento. Então, eles estavam passando por... Nossa casa era uma casa do lado da casa da esquina. Eles passaram por nossa casa e Elder William disse assim: nós temos que bater naquela casa ali. E aí Elder Pace disse: mas tá chovendo, tá fechado, ninguém vai atender. Não, mas nós temos que bater lá. E aí bateu. Quando veio meu pai já estava abrindo a porta, tipo uma coisa automática. E o meu pai sentiu que ali era a resposta. E quando eu conheci os missionários, não foi nessa visita, eu estava na aula, na primeira vez que eu vi aqueles homens, eu nem sabia o que eles faziam, mas eu senti que eu queria ser como eles, e que eu iria ser como eles. Então, eu posso dizer assim que muitos milagres aconteceram a partir daquele momento. A minha mãe, ela ganhou uma bênção do sacerdócio, nosso líder, nosso bispo na época, e ela não, a partir daquele momento, foi fazer um outro exame para começar um tratamento do câncer. E aí os médicos, né, disseram: ó, não tem nada. Não tem nada. Nós não ficamos ricos, nós não ficamos, né, mas graças ao Pai Celestial, muitas coisas mudaram a partir dali. Eu acredito que ali foi o primeiro passo para mim e para o meu irmão. Decidimos ali servir missão. E nós sempre fomos muito apegados com os missionários, nós gostávamos de estar com os missionários, nós gostávamos de ler as palestras, né, de ter os documentos para ler, na época, né, aquelas cartilhas, né, e nosso desejo era, dali em diante, nos preparar para servir a missão. Então, eu digo que essa foi uma experiência, para mim, muito sagrada, e eu digo isso que o Senhor tocou nosso coração naquele momento, sem dúvida. Muito bom, perfeito. Obrigado, Tiago Trindade, por compartilhar essa experiência tão sagrada, né, da sua família. E foi legal que os missionários compartilharam com você o que eles sentiram para poder chegar na sua casa, né? Acredito que você também sentiu algumas vezes isso na missão. Eu senti, e é algo assim que não tem como negar. Não tem como negar.
Quando o Espírito fala, é aquela pessoa, é aquela casa, é isso que você tem que falar, é muito gostoso, é muito bom. É algo que eu não tenho como descrever também. Né? Sabe, é incrível porque esse para mim foi algo que provou tudo. Antes de eu aprender qualquer coisa, essa situação já provou tudo para mim. Porque a gente não saiu falando para ninguém, era uma coisa que só Deus e nós sabíamos, né? E nós já tínhamos visto os missionários, mas era algo até mesmo meio com um preconceito, mas não um tipo desrespeitoso, sabe? Graças são os Mormons, tá vendo lá? Mas nunca tínhamos contato com nenhum membro da igreja. Então aquilo para mim calou com uma experiência maravilhosa, né? Que pôde para mim transmitir muita coisa, né? E só veio complementando com as doutrinas depois. Legal. Você me contou algumas das suas experiências, e uma das coisas que você me falou foi com relação à saudade. Durante a missão, você sofreu com isso? Que nem eu digo, é algo bem interessante, porque eu sempre fui um jovem muito, muito reservado em casa, né? Então, desde pequeno, fui criado praticamente brincando no pátio, algumas vezes na frente de casa, com alguns vizinhos, mas tipo, eu era sempre muito de casa, muito apegado à minha mãe, muito apegado aos meus pais e aos meus irmãos. Minha mãe conta durante uma das ligações da missão que sentia falta das nossas conversas, enquanto ela lavava roupa, enquanto ela fazia comida. A minha mãe comenta, né, que quando, nas primeiras semanas, né, ela sempre tinha o costume de nos servir o almoço, né, era uma forma dela demonstrar o carinho dela. E ela sempre botava o meu prato lá. E isso, sabe, me mostrou que o tamanho do sacrifício que eu estava fazendo e o tamanho que eles estavam fazendo. Hoje, como pai, eu vejo, né, o outro lado do sacrifício, né. Antes eu era o missionário ali, se vê como Isaac. Aí depois se torna pai, tu te vê como Abraão. Né? É verdade. Então, agora, eu sentia muita saudade. Porque eu acho que faz parte, é algo natural. Não pode deixar a saudade te dominar. Mas as saudades tu sempre sente. Eu me lembro que nessa época, quando saí para a missão, o meu irmão, ele tinha poucos anos, ele era muito pequenininho. Então eu praticamente vi ele nascer, cuidei, troquei fralda, ajudei a cuidar, a falar. A gente era muito unido. Então, a saudade dele foi muito grande, né? Foi muito grande. E durante muito tempo, eu recebi muitas cartas, né, deles. Toda semana eu recebia a carta deles. E até trouxe aqui umas aqui. Vocês verem aqui desse lado, essa letra bonita é da minha mãe. Legal, legal. A letra feia é do meu pai. E aqui tem várias cartas. Aqui tem uma que eu guardei para mostrar, né, no mesmo modelo, né? A mãe combinava. Vou escrever de um lado e o pai escreve do outro. E aqui embaixo, meu irmão não sabia escrever. E aqui embaixo tá, ó, o que ele conseguia fazer. Os desenhos. Os dois missionários. Então ele sempre se expressava assim. Então eu sentia falta e essa saudade me colocava num compromisso de tentar ser o melhor que eu pudesse, né? Para eu poder ser o melhor que eu pudesse para poder representar bem o nome deles lá. Ciente de todas as dificuldades, dos desafios, mas também cientes que eles mereciam ter um bom missionário no campo para representar eles. Mas a saudade foi uma coisa bem, bem interessante, sim. Isso é diferente para cada pessoa, né? Eu sou uma pessoa muito desprendida, de verdade, de tudo. E quando eu fui para a missão, não tinha ninguém na minha casa. Eu saí para me despedir de alguns amigos. E aí eu voltei para casa, assim, algumas horas antes. Passei minha roupa, arrumei minha mala, terminei de finalizar minha mala. E deu a hora de eu sair, não tinha ninguém em casa. Aí eu chamei um vizinho para me ajudar com a mala, eu tinha duas. E fui embora. Quando eu estava no meio da rua, eu escutei uns gritos, era a minha mãe com as minhas irmãs, que tinham ido na casa de um vizinho, tinham esquecido que eu ia para a missão, né? E aí... e aí eu só dei um abraço lá nelas no meio da rua. O meu sobrinho tinha 9 meses de idade, ele me deu tchau. Foi o meu primeiro sobrinho, ele, né? E eu fui embora. Fui para a rodoviária pegar o ônibus para São Paulo. E durante a missão também, isso aí, para mim, pelo menos, foi muito tranquilo.
essa questão da saudade, né? Mas eu sei que para algumas pessoas isso é muito difícil. Fiquei muito feliz quando a presidência da igreja definiu que os missionários podiam falar com suas famílias toda semana através de vários meios, né? Seja mensagem, e-mail, vídeo. Aqui os missionários agora têm um smartphone. Isso foi acelerado pela pandemia. Foi uma revelação muito clara para mim, que o Senhor já sabia da pandemia, já sabia o que ia acontecer, que os missionários teriam que ficar enclausurados, que outros teriam que voltar para casa antes do tempo. Então a igreja é verdadeira, irmãos. A igreja é verdadeira. Verdade. E isso fez a diferença para muitos missionários entre ir embora e voltar para casa, entre voltar para casa e ficar. Fez a diferença de muitos missionários manterem o equilíbrio com relação à saudade e ao enclausuramento, o isolamento social. Então o Senhor sabe de todas as coisas. A gente não precisa se preocupar de verdade com nada. Só em servir, só em fazer o certo. A grande verdade, né? Ele mais que qualquer outro, né, pessoa, né? O Senhor, ele sabe tudo que nós vamos enfrentar, né? E ele sempre faz o melhor para nós. Eu acredito nisso de verdade, né? Que nós temos que ter esperança, fazer nossa parte, o Senhor faz a dele, né? Esses últimos dias de pandemia aí, né? É a maior prova disso. O Senhor preparou tudo antes, né? De uma maneira que a gente hoje não pode negar isso. É verdade, não tenho dúvida. O Marlon estava rindo aí da minha experiência. É verdade, Marlon. Foi isso mesmo que aconteceu. Aí sejam bem-vindos aí a Carol, a Thaís, tem o Nascimento, né? Sejam bem-vindos aí para a nossa live. Tiago, tem uma pergunta para você. Queria ouvir de você algumas de suas experiências da missão que fizeram com que você pudesse aprender lições que foram grandes, que foram fortes para você. Nossa, eu fico muito feliz de poder ter uma oportunidade de sentir isso tudo, lembrar disso tudo. Com certeza, a grande alegria da missão, ela acontece quando nós reconhecemos que o evangelho e a pregação, ela tem muito mais a ver com pessoas do que com números, né? Sim. Então, quando nós compreendemos que são as pessoas que importam, nós começamos a nos lembrar desse fato, né? Que nós temos uma série de experiências que nós vamos viver com essas pessoas e que com certeza não vai sair do nosso coração. Eu separei algumas aqui, sim. Olha só, essa aqui era eu lá no Templo de Campinas. Vamos ver aqui, cadê? Aqui. E... Deu para ver. Uma foto lá, última vez, Templo de Campinas, antes de ir para a missão, né? Bom, a primeira experiência que eu gostaria de contar foi quando tinha uma família de um rapaz em Fortaleza e ele estava indo para a missão, a família toda inativa, né? Com vários problemas, né? E nós sempre íamos lá e nós fizemos uma meta de acompanhar essa família para poder ajudar ele na missão dele, né? Poder ajudar eles a compreender o trabalho missionário. E lá tinha uma menininha, a Michele, ela tinha, acho que 6, 7 anos, e ela era muito apegada com os missionários, né? Com os membros da igreja, com o bispo. E sempre ela vinha e fazia festa, né, pra gente. Como a gente sabe, as crianças adoram os missionários, né? E numa vez que aconteceu, nós chegamos lá e a Michele estava sentada no chão, quietinha. E eu olhei assim, brinquei até, mas tá doente? Daí a mãe dela disse assim, ela não tá legal, não. E ela tava com algumas coisas, parecia algumas infecções, era no corpo, parecia algumas, olha, sério, parecia uns tomates, de bem tamanho, na perna, na barriga, e ela sentia dor quando se movia. E aí, eu nunca esqueço quando a mãe disse assim, eu preciso que vocês deem uma bênção nela. E aí, nós demos uma bênção nela. E eu senti que o Senhor falou no meu coração assim, pode dizer que ela vai ficar curada. Pode dizer que ela vai ficar curada. E aquilo não tinha como negar, assim, poxa, né? E falei, ó, em nome do Senhor, né, pela revelação do Senhor, vai ser curado. E nós ficamos 3 dias sem ir lá, devido a outros compromissos. E quando nós fomos, a Michele estava correndo no pátio. E a mãe nos contou, e as irmãs, muito felizes, agora as irmãs participando junto com a gente, olha, ela, a partir daquele momento, começou a melhorar. E no outro dia, aquelas coisas começaram a cair do corpo dela. E olhando na perna, na barriga dela, não tinha nem cicatriz.
Então, uma coisa assim, que eu fiquei muito feliz, o senhor usou aquela oportunidade para trazer aquela família de volta para a igreja. E mostrou para mim que o mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, ele continua curando as pessoas fisicamente e espiritualmente. As coisas não mudaram. E aquilo para mim foi muito importante. Foi um sentimento para mim que enche meu coração sempre quando eu lembro daquela oportunidade. Outra coisa interessante foi em Sobral. Passei no interior, né? Sobral, uma cidade que eu amei, Sobral. Cidade muito boa. Todas elas eu amei. Eu conheci o senhor Luiz e a Cleide. Era uma família muito bonita. O seu Luiz e a Cleide, tá aqui eles até. E essa família é muito bonita aqui, ó. O seu Luiz era uma pessoa muito bacana, mas ele tinha um problema grave com o alcoolismo. Ele estava quase perdendo a família. Então nós fomos lá ensinar ele, tivemos contato com ele, e ele estava progredindo muito na igreja, estava progredindo muito no aprendizado e tudo mais. E a esposa dele não queria saber da igreja. Ela disse assim, não, eu não quero, enquanto ele não mudar, enquanto ele não mostrar para mim que ele vai mudar, eu não vou para a igreja. E aí ele estava indo muito bem. Aí uma vez ele teve uma recaída no Natal, e aí nós fomos lá conversar com ele. E aquela legítima conversa franca do missionário, olha, se o senhor não fizer a sua parte, o senhor não vai fazer a dele. E aquele homem chorou, aquele homem se humilhou, e aquele homem mudou. É incrível que a mudança dele fez com que a esposa dele quisesse se batizar, que ele se batizasse, que os filhos com idade fossem batizados e fossem abençoados. E não só isso. A mãe dele, a sogra dele, o sogro, um cunhado e uma cunhada, através dessa experiência de conversão dele, tiveram a oportunidade também de serem batizados. Então, por mais desafios que a gente venha a ter na vida, nós temos sempre que acreditar numa nova possibilidade. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, nós temos que acreditar que se caiu, pode levantar. O Senhor nos ajuda a levantar. E aquilo foi uma experiência maravilhosa para mim. Ela serve para mim hoje várias vezes, né? Que é parte do ciclo do arrependimento. E eu vi funcionar de verdade na vida daquela pessoa. E foi uma bênção para ele, para a família dele, né? Então eu sou muito grato por ter vivido essa experiência com eles. Teve uma ocasião também, muito parecida com os missionários, que me encontraram minha família, foi quando em Teresina, tinha aquele dia, sabe? Aquele dia que cai tudo, que cai compromisso, cai tudo. Aí nós não tem muito o que fazer, né? Aí nós oramos, né? E dissemos, olha, nós precisamos achar alguém. Nós precisamos achar alguém. E começamos a orar, Senhor, nos ajuda a encontrar alguma pessoa que esteja preparada, né? E foi interessante, estávamos caminhando na rua alguns minutos, e nós dois paramos no mesmo lugar, e dissemos a mesma coisa ao mesmo tempo. Vamos bater ali. E quando nós batemos ali naquela casa, uma senhora nos atendeu. E nós falamos, nós somos missionários, somos representantes de Jesus Cristo, vamos trazer uma mensagem e tudo mais. Aí, essa senhora olhou para dentro de casa e disse assim, Michele, os rapazes aqui, ó. E aí nós ensinamos eles no portão da casa, e ela comentou, pois é, estava falando agora, poxa, com a Michele. Poxa, Michele, é uma pessoa que estuda, uma pessoa boa, não tem vícios, mas te falta uma crença, te falta um caminho religioso, enfim. E disse que ela terminou de falar isso, foi no momento que nós batemos pau. Então, a gente tem que confiar em Deus, né? Deus sabe tudo. Deus, ele atravessa os corações, os muros, né? E ele pode nos guiar para situações melhores. Bom, essa foi algumas das experiências que eu tive que me trouxeram grandes situações e reflexões. Eu sou muito grato por Deus por nos dar a oportunidade de principalmente saber que Ele ainda trabalha aqui na Terra conosco, que nos dá a oportunidade de nos ensinar toda vez que nós nos aproximamos dele. É verdade. Muito obrigado, Tiago, por compartilhar essas experiências que eu sei que são caras para você. E dá um gostinho, né, de quem ainda não foi para a missão, para poder desejar ter essas experiências, né, coisas parecidas. Eu senti muita empatia quando você falava, lembrando das minhas próprias experiências também na missão, né? E eu sei, sem sombra de dúvidas também, que o Senhor, ele conhece cada um dos seus filhos, conhece os momentos em que ele pode fazer inserções
para tentar te ajudar a você usar o seu livre-arbítrio para fazer o certo. E muitas pessoas, durante a minha missão, durante a sua e de todo mundo que fez, têm essa oportunidade através dos missionários. Parabéns. Muito obrigado, Tiago. Você se preparou 3 anos para a missão, ficou 2 anos no campo missionário. E depois que você voltou, o que você sente que mudou em você? Quem é o Tiago depois da missão? Sabe que quando é interessante, assim, quando a gente vai para a missão, a gente tem um sentimento de que talvez a gente já saiba o que fazer. E a gente chega na missão e a gente realmente sabe que a gente não sabe nada. E a gente vai aprendendo muita coisa com o tempo, com as experiências, elas vão te ensinando. Quando eu voltei da missão, eu achei que, assim, bom, as experiências que eu tinha são suficientes para poder levar minha vida em frente. E eu vi que não eram. Mas elas eram a base para a construção da minha vida após ali. Então, eu acredito que uma das coisas que eu aprendi na missão, que mudaram um pouco do meu pensamento, do antes e depois da missão, é que pensar que não tem uma fórmula exata para algumas coisas, sabe? Por exemplo, nós temos que... Uma coisa que eu aprendi é assim, que nós temos que confiar em Deus. Que muitas vezes a gente tem uma lógica para uma coisa, mas Deus te mostra que não é bem assim. Então, uma coisa que eu comecei a pensar e acreditar um pouco mais no fato de me desprender das minhas opiniões e começar a tentar seguir de uma maneira mais, não uma fé cega, mas uma confiança maior em Deus. Porque certamente isso, a gente precisa de revelação, né, para a vida toda, para várias coisas, desde coisas muito simples, como onde eu vou buscar um emprego, como eu vou me preparar para um casamento, enfim, né, como eu vou me preparar para o meu chamado. Então, que são coisas que a revelação ela vai te ensinando. E na missão tu aprende a ter essa conexão com a revelação como uma coisa menos mística e mais real, né, que é alcançável. Tu começa também a compreender uma coisa assim na missão, que a revelação, normalmente ela não é aquela coisa assim de raios caindo do céu. Tu acaba começando a valorizar todo e qualquer tipo de manifestação divina. Aquelas menos perceptíveis até as inegáveis. Então, acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Tem me ajudado bastante a questão da revelação pessoal. Então, eu sempre digo que toda vez que eu tive uma situação de sucesso na minha vida foi porque, por algum momento, eu segui essa orientação vinda de Deus. Porque a gente sabe, como missionário, a gente aprende que se tu trabalhar sozinho, sem inspiração, não vai dar certo. E isso é uma lição que tem que aprender para a vida toda. Sem Deus, também não vai dar certo nada. Né? E outra coisa que eu acredito assim é que antes da missão eu achava que a missão era algo que era único. Por exemplo, assim, a minha vida toda ela seria na base da missão. Mas, na verdade, não. A missão ela serve de inspiração para tudo. Mas a missão não é o final de uma jornada, ela é o começo. Então, se tu tiver um bom começo, é muito provável que todo o trajeto seja muito bom, né? Então, eu compreendi isso, que tipo, poxa, não foi o começo da minha vida como um membro da igreja, mas foi o início. Foi uma oportunidade, para mim, muito especial. Uma coisa que antes da missão, eu talvez fosse uma pessoa não tão muito grata, sabe? E eu acho que com a missão eu aprendi a ser um pouco mais grato por tudo. Eu me lembro que cada dia que alguma coisa nova acontecia, me serviu de inspiração para ser grato. Porque como é ruim assim uma pessoa ingrata, sabe? Eu acho que Deus não se agrada disso também. Eu acho que foi uma coisa que me ajudou a ser um pouco mais grato. E acho que com certeza me ajuda um pouco. Eu acredito que eu tenho que aprender a ser muito mais grato ainda, mas eu acredito que a missão me ajudou, com certeza, nesse sentido. Que bacana, você falou coisas muito pertinentes com relação à revelação, à gratidão. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, né, sobre a ingratidão.
E eu li um livro do Zuenir Ventura chamado A Inveja, um Mal Secreto. Recomendo a todos. E nesse livro ele fala muito sobre a inveja, né? Ele explica a diferença entre a inveja, a cobiça. É uma série sobre os pecados capitais. E numa das passagens desse livro ele fala que a ingratidão é pior do que a vingança. Por quê? Porque a vingança, você devolve o mal com o mal. Alguém te fez mal, você devolve com o mal também. E a ingratidão não. A ingratidão, alguém te fez o bem, alguém te fez coisas boas e você devolve com o mal. Por isso que ela é pior do que a vingança. Então é muito interessante isso. E a gente tem que tomar cuidado mesmo para não ser ingratos com o Senhor, porque o tempo todo ele nos derrama o bem, né? Derrama coisas boas. Obrigado, Tiago. Perfeito o que você falou, tá? Com relação à revelação e ao aprendizado, eu tenho uma teoria com relação à missão. Vou compartilhar com vocês. Durante a missão, você aprende tanta coisa que você não é capaz de absorver. Você não é capaz de digerir, de raciocinar tudo, né? E até mesmo de descrever. E tudo isso fica meio que compactado na sua mente, no seu HD da mente. E durante a vida, alguns desses arquivos vão sendo descompactados conforme a necessidade. E aí você tem uma luz, né, um insight, que você lembra, puxa vida, eu aprendi na missão algo que pode me ajudar nesse momento. E aquele conhecimento se desenrola, né, se abre aquele arquivo, e você aplica aquele conhecimento que obteve na missão. Então essa é uma teoria minha, né, dos arquivos compactados que vão sendo unzipados, né, descompactados durante a sua vida, né, por causa da missão. Mas eu acredito. Lógico. Legal. O Tiago, você teve um casal de presidentes de missão durante toda a sua missão. Esqueci o nome dele, você falou, mas eu esqueci. Presidente? Não entendi? Presidente e Sister Maia. Maia? Isso. Ok. E me diz pra gente, em que seus pais da missão foram mais marcantes? Bom, o presidente da missão, Sister Maia, foram pessoas maravilhosas. Né? Foram pessoas, assim, para mim, indispensáveis para a minha vida. Né? Foram, para mim, uma inspiração. E a Sister Maia era uma pessoa muito doce, né? Mas eu lembro muito, assim, de conselhos dela a respeito da saúde, né? De cuidar da saúde. Ela sempre comentava que se nós tivéssemos saúde, nós poderíamos trabalhar para o Senhor de uma maneira boa, correta, né? Era importante nós termos saúde, tomar os cuidados devidos, né? Para poder trabalhar bem. Se caso precisar de alguma coisa, estar em contato com a missão, enfim. Então, eu lembro muito, assim, da preocupação dela com o nosso bem-estar físico, para que nós pudéssemos desempenhar um bom desempenho espiritual, né? O presidente Maia, ele é um homem, né? Hoje eles fazem parte dos assuntos públicos da igreja no Brasil, são um casal responsável. E o presidente Maia, ele é um homem de um conhecimento imenso das escrituras. Era um homem que sabia aplicar qualquer situação às escrituras, né? Sabia nos aconselhar, nos revelar coisas e nos dar situações de mudança de pensamento através das escrituras. Mas, assim, além disso, na minha opinião, o presidente Maia, para mim, marcou muito como o homem dos olhos penetrantes. O presidente Maia, quando ele sentava na nossa frente, ele botava a mão assim em cima da perna, né? E se inclinava um pouco para frente. Com a fala muito mansa, né? Ele te olhava nos olhos, né? E eu sentia que aquele homem estava fazendo um rastreamento de todo o teu sentimento, todo o teu coração. Não tinha o que responder daquele homem. Não tinha. Então, sempre eu podia confiar muito neles. Muito. Houveram situações onde de problemas aqui com a família, né? De dificuldades financeiras da família, que a gente sabe que são de doenças, enfim. Onde eu precisei literalmente dos conselhos do presidente Maia como um pai, como um amigo, né? E nunca ele fez essa divisão entre o amigo presidente Maia e o presidente Maia, técnico, né? Era sempre a mesma pessoa. Então, aquela capacidade de olhar nos teus olhos, de saber o que tu está sentindo, o que tu está pensando e te aconselhar, para mim é uma
a grande marca do presidente Maia, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Eu sinto semelhante. Você falou da esposa do presidente falando sobre saúde. Nós temos uma brincadeira no nosso grupo de ex-missionários, que toda vez que alguém fala que está doente, a gente fala, come banana, Helder, bebe água, Helder, toma Tilenol. Tudo resolve com banana, água e Tilenol. O meu presidente Verta, até quando ele vinha dos Estados Unidos, ele trazia Tilenol, o mesmo Tilenol que tem aqui, mas ele falava que o de lá era melhor, que distribuía entre os missionários o Tilenol. É muito engraçado. Legal. Tiago, além da saudade, o que foi mais difícil para você na missão? Bom, eu acredito assim, o missionário, muitas vezes acontece uma situação assim, eu digo por mim. Às vezes nós estamos tão emocionados com o sentimento da missão, com a busca da espiritualidade da missão, com o crescimento da quem nós adquirimos com a missão, né? Daquele desejo de aproximar mais de Deus. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de que muitas bênçãos são conquistadas através de sacrifício. E que a condição de sermos missionários, ela não te deixa inerte das questões de dificuldades, né? Então, sendo um bom missionário ou não, tu vai, às vezes, ter uma doença que às vezes vai te fazer voltar para casa. Às vezes tu vai ser um bom missionário e mesmo assim vai cair os compromissos, porque isso não tem a ver, não é algo pessoal entre Deus e tu. Deus vai olhar assim, hoje eu não estou de bem com esse cara, hoje eu vou derrubar todos os problemas, todos os compromissos dele. Não. Mas muitas vezes acontece, né, da gente poder pensar assim, puxa vida, como é que eu vou lidar com as dificuldades? Porque às vezes, acontece muitas vezes, de aquele pesquisador, aquela família maravilhosa, né, que tu tá vendo eles na água do batismo, tá vendo o caminho deles no pós-igreja, tempo, mas às vezes eles não veem isso. Então, outra dificuldade para mim é muitas vezes, quando eu era missionário, compreender que as pessoas têm o livre-arbítrio, né? Muitas vezes eu pensava assim, nossa, mas vocês são perfeitos, vocês têm que estar na igreja, olha a quantidade de coisa que vocês vão ganhar do Senhor. Mas a família não estava preparada para isso. E aceitar que tu tinha que dizer um tchau, um até logo para aquela família, era algo difícil. Mas, com o tempo, né, a gente vai aprendendo, talvez isso seja um dado que descompacta com o tempo, é a questão de que nós não somos só os obreiros que colhem. Muitas vezes nós somos os obreiros que plantam a semente no coração das pessoas. Então nós vamos ser os obreiros que vão adubar o solo, que vai tirar as ervas daninhas, e às vezes vamos ser aquelas pessoas que vão colher os frutos, né? Às vezes, quando uma pessoa diz assim, olha, eu não quero agora, e tu sabe que a pessoa tinha um futuro maravilhoso na igreja, às vezes a gente é aquela parte da pessoa que só está arando a terra, e talvez outra pessoa lá no futuro vai colher, mas todos vão se alegrar, né? Então, às vezes, a dificuldade que eu tive era compreender isso. Em qual parte que eu quero estar? Eu sempre quero estar na parte que eu quero colher, né? Mas muitas vezes não, a gente vai estar às vezes na parte que planta, na parte que aduba essa semente, essa planta, e às vezes vai estar na parte que vai ver a colheita, né? Que vai ver o batismo, a confirmação, o sacerdócio. Mas isso, acho que é uma coisa que foi difícil de compreender, né? Porque todo mundo quer batizar, todo mundo quer ver, mas às vezes a gente tem que compreender que o Senhor é que é o dono dessa colheita toda, nós somos parte somente como obreiros desse trabalho, né? Isso é verdade. O que você falou foi semelhante ao que outros missionários já falaram com relação ao que é difícil na missão. Respeitar o livre-arbítrio e entender o livre-arbítrio das pessoas. Eu fico imaginando, né, tentando me colocar na posição do Senhor, nos olhando, né, da sua posição, do seu trono, e com expectativas, né, nos colocando várias oportunidades para que a gente aproveite, seja melhor, progrida, e às vezes a gente não aproveita. Às vezes a gente não pega, né, aquilo que ele colocou para a gente de oportunidade. Isso acontece na missão o tempo todo. O que você falou com relação ao trabalhador da vinha é perfeito. Tem os que semeiam, os que adubam, os que colhem, tem aqueles que separam o joio do trigo, né, que descarta o restolho, e vai ter de tudo. Vai ter muito trabalho na missão, várias funções.
Perfeito. Obrigado, Tiago. A gente está chegando já aos últimos 10 minutos da nossa entrevista. Queria que você compartilhasse conosco uma experiência que foi engraçada, uma experiência que foi triste, e depois você pode compartilhar um testemunho para nós, por favor, como se você estivesse falando para os seus dois filhos, para o Guilherme e para o Alan. Então, 3 perguntas numa só. Fique à vontade, tem 9 minutos. Bom, uma experiência engraçada, acho que aconteceu quando eu estava lá praticamente um ano e meio sem tomar chimarrão. E aí, num dos meus amigos que encontrei na mesma zona, ele era do Alegrete, né, do interior do Rio Grande do Sul, cidade tradicionalista demais. E ele levou, né, o chimarrão dele para a missão, não tinha problema tomar na época. Eu não sei como é que é hoje. E aí ele levou numa reunião de zona, ele disse, eu quero levar se tomar. Então, vamos tomar então. E aí chegou um amigo nosso carioca, só que nós, os do Alegrete, tomamos o chimarrão pelando. É muito quente. E aí o carioca sentou e disse, eu quero tomar um. E aí, só que ele tomou como se estivesse puxando um refrigerante. Só deu aquela puxada assim. Acabou com ele. Aquele rapaz com a língua, rapaz. E aí nós assim, não, ninguém toma só um pouquinho. Tem que tomar até o fim. Então, coitado, teve que ir lá tomar a cuia toda até o fim. Então, aquilo foi muito engraçado. Porque, assim, os missionários são muito amigos, né? São irmãos. Eu acredito que o nosso vínculo de família com os missionários é alguma coisa muito emocionante. O abraço entre missionários é uma coisa muito verdadeira, sabe? O carinho entre os missionários é muito verdadeiro, né? Tá todo mundo sabendo o que cada um tá passando, as vitórias, todo mundo se alegra. Eu acho que é uma coisa muito bonita. Então, há momentos de muita alegria, momentos engraçados. Todo mundo é cúmplice, sabe? Uma experiência triste para mim foi quando teve um dia que caiu o nosso almoço na cidade, ali em Fortaleza, uma área ali perto do que é onde é o templo hoje, e nós resolvemos nós não, vamos conversar direito. Meu companheiro disse assim, nós vamos bater porta, nós não vamos almoçar, nós vamos bater porta, e eu não vou bater porta, eu tô cansado, eu vou comer, vamos para casa comer, vamos fazer o miojo que seja. E meu companheiro disse, não, nós vamos bater porta. E eu lá, pela segunda, terceira vez, não vamos. E ele disse, nós vamos. E nós estamos na missão para servir Jesus. E não fazer nossa vontade. Elder Myers, né, isso. E aí não tinha o que dizer, né? Aí o homem me desarmou. E então nós fomos bater porta, nós subimos numa favela. E nós encontramos um homem sentado. Né? Aquela história do sentado à beira de um caminho, estava lá sentado, né? E era um homem idoso, era um homem praticamente cego. Esse homem ele tinha tentado se suicidar um dia antes, né? Devido a todas as dificuldades da vida dele. E com o tempo nós começamos a ensinar esse homem ele praticamente tinha, acho que, uma porcentagem muito pequena da visão. E nós lemos o livro de Mormon e disse, mas o senhor consegue ler? Ele disse, não, eu consigo. E nós sabíamos que ele estava lendo por 2 situações. Ele decorava as escrituras. Ele às vezes não entendia, mas ele decorava. E numa delas a gente sabia que ele estava lendo porque tinha a marca da gordura do nariz dele em cima das passagens onde ele havia lido. A parte triste dessa história é que ele não seguiu. Ele não seguiu. Depois que eu saí da área, fiquei sabendo que ele não havia seguido, mas ele tinha tido várias experiências maravilhosas. Mas ele resolveu não seguir por alguns problemas, por alguns vizinhos, né? Pela pressão das pessoas, enfim. Então, aquele homem, para mim, demonstrou muita coragem para coisas muito maiores, né? Mas faltou coragem para algumas coisas. Então, me deixou triste. E vem aquela questão, né, de respeitar o livre-arbítrio das pessoas, né? Bom, foi uma experiência triste para mim, e teve algumas outras também, como missionários que tiveram que voltar para casa por falecimento de familiares. Foi uma coisa muito triste ver grandes homens, né, ficando divididos, né,
mas, né, o Senhor, ele abençoa. São situações totalmente que não tem como se julgar e dizer, né? É uma situação muito dura, né? Então, eu compreendi completamente isso, né? Porque é uma situação difícil, uma situação triste. Eu digo não pelo fato de ter deixado a missão, porque, né, a gente não tem como julgar isso, mas é muito triste, né? Ver um amigo grande perder um familiar que amava tanto. Bom, eu quero dizer aos meus amigos que, como diria aos meus filhos, que nunca deixem qualquer outra oportunidade criar uma névoa entre vocês e a decisão de servir uma missão. Que a missão seja a prioridade na vida de vocês. E tudo para. Eu, antes de ir para a missão, na época não tinha ProUni, não tinha essas coisas como tem essas bolsas para entrar em faculdade. Eu era office boy numa empresa. E os homens lá, os chefes, me prometeram pagar a minha faculdade para poder entrar no trabalho e ganhar um bom salário numa empresa nacional. E eu cheguei lá com o meu chamadinho na missão e disse assim, muito obrigado pela oportunidade, mas eu já tomei uma decisão. Vou sair mês que vem. E eu queria dizer a todos vocês que nunca deixem nada se opor. Acredito que, com certeza, todo mundo sabe das limitações e cada um tem sua própria história. Mas nunca deixem de lembrar que no serviço missionário tem pessoas que vão te abençoar e tem pessoas que tu vai poder abençoar através do que o Senhor vai preparar. Eu posso dizer o seguinte, que eu não me arrependo nem um pouco de ter servido uma missão. Uma experiência maravilhosa para mim de conhecer meu Salvador. Houve momentos onde eu pude, de fato, sentir a mão dele no meu ombro. Eu pude sentir, de fato, ele consolando meu coração em momentos difíceis da minha vida. Eu posso dizer com toda a minha certeza que a missão não te dá a garantia que tu vai ser rico, que tu vai ser milionário, que vai ser um homem de destaque, porque, na verdade, nós, os membros da igreja, nós não acreditamos na lei da prosperidade, né? Não tem nada, nós temos que trabalhar, podemos ser homens bem-sucedidos, sim, podemos, mas isso não quer dizer que nós, inevitavelmente, vamos ser homens ricos, enfim. O que eu quero dizer, assim, também outra coisa é se doem totalmente quando forem missionários. Esqueçam-se de si mesmos e trabalhem. São 2 anos só. Parece muito tempo, mas passa muito rápido. Quando tu percebe que entrou, tu daqui a pouco já vê que as tuas camisas estão amarelas, que teu sapato já está furado e já está na hora de ir embora. E depois é um tempo que não vai voltar. Ficam boas experiências. O que foi feito, o que não foi feito, não foi feito. Então, se alguma hora dá fome, caiu o almoço, vá lá bater porta. Se uma hora sentiu vergonha de falar o evangelho com alguém lá na missão, vai e fala. Porque depois não volta. É que nem eu boto aqui agora, eu tô com a plaqueta no meu bolso. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, vivam a missão como se fosse a vida de vocês. Como se fosse o nascimento e como se fosse a morte de vocês. Nasceu na missão, depois, faça algo único na vida de vocês. Eu testifico para vocês de que quando eu me doei ao Senhor nesse tempo da missão, eu nunca me arrependi. E eu agradeço muito por jovens como vocês estarem decidindo servir como missão, porque foram jovens como vocês que um dia bateram na porta da minha casa e puderam abençoar a minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos que a missão trouxe na minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos, que são pessoas maravilhosas que Deus me deu para continuar esse chamado. E obrigado, Tiago. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por essa oportunidade, através da página Futuros Missionários Sud, e eu presto o testemunho dessas verdades e deixo o sagrado nome de Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo, Tiago. Nós temos aí poucos segundos, mas eu quero agradecer a todos que participaram. Vai ficar disponível no IGTV e também nos canais
da Rádio Sud FM. Muito obrigado. Até a próxima, depois da conferência. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.